Senato. Olá, boa tarde, não, bom dia. Eu já tô de tarde, gente. Bom dia. Hoje eu estou a 220 por hora. Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Como estão vocês? Vamos hoje falar sobre polêmica. O que polêmica, o que uma polêmica tem a ver com a nossa vida sistêmica? Vamos lá, vamos lá. Aguardando a máquina. Hoje eu vou conversar mais uma vez com a Maqueles Medeiros, do Espaço Maqueles Medeiros. Olá, olá, eu sou Val Machado. E quem for ficando na live, no final, eu vou tirar uma cartinha sistêmica para iniciar o dia de vocês. A nossa terça-feira. Vamos lá. Cadê o povo? Vamos lá, povo. Vamos lá, vão chegando, vão chegando. Aguardando todo mundo. O que vocês sabem sobre constelação familiar? O que vocês sabem sobre visão sistêmica? O que a nossa ancestralidade tem a ver com a gente? O que a nossa ancestralidade pode nos mostrar? Vamos lá, olha quem está chegando. Oi, bom dia. Bom dia. Nós aqui de novo, né? Bom dia, lindona. Mais um dia para nós aqui. E muita gratidão, né, por estar nessa movimentação sistêmica. Eu não sei se tu já se apresentou, tô chegando agora. Não, eu só estava chamando, pessoal, chamando. Então, vamos lá, vamos começar. A Grazi da Zona Sul chegando. Diana, sejam muito bem-vindas. Todas sejam muito bem-vindas. Então, eu vou me apresentar rapidinho, né? Eu sou Val Machado, Sim. né? Trabalho com constelação familiar, né? Que é uma ponte que eu trabalho muito, que eu amo trabalhar. Trabalho também com outras ferramentas energéticas, né? Como desprogramação neurobiológica, mesa de desprogramação, barras, facelift. E também faço facilitação de entidades, faço limpeza de ambientes, de casas, de negócios. Né? Então, algumas ferramentas que eu trabalho. E hoje nós vamos falar sobre polêmica. Como vou pedir para a Max se apresentar, né? Que a nossa live é rapidinha. Pois então, né? Mas com muito conteúdo. Sim. Então, assim, para quem não me conhece, eu sou Maqueles Medeiros e me chamem de Mac, que eu gosto. E eu trabalho com ferramentas quânticas, buscando facilitar a qualidade de vida, né? Dentre elas, são várias, né? Sou fisioterapeuta também, instrutora de Pilates, trabalho com um grupo de mulheres, mas tem duas que têm se destacado muito na minha vida, até pelos resultados que eu percebo não só na clientela, mas em mim também, que seria a constelação familiar e as ferramentas do Axis Conscious. E uma coisa meio que se mescla com a outra, né, Val? Tu também trabalha com essas ferramentas e a gente troca, a gente faz uso delas com a gente. E quando a gente viu ali o assunto do Will Smith, primeiro ficou essa questão, a gente entra nessa polêmica, começa a polarizar, não é a ideia, né? Como seria então a gente trazer o nosso ponto de vista sistêmico a respeito desse assunto? E já puxando um gancho para duas coisas. Uma, eu e a Val, a gente está com uma criação própria, que é a mesclar a constelação familiar com liberação de ancestralidade. Então, ontem nós estávamos juntas à noite, atendendo, né, o nosso grupo que está em andamento, e foi muito grandiosa a constelação. Tivemos um trabalho grandioso ontem, né? Até assim que a gente pode, né, trazer que a pessoa até estava um pouco resistente no início, e quando o campo, né, se mostrou, aquilo abriu um leque, uma nova via, uma nova possibilidade na vida da pessoa, né? E das pessoas que participam do grupo também. E isso nos faz muito bem, né? Isso que é para isso que a gente está aqui, né? Isso. E assim, ó, é importante a gente trazer
que o nosso olhar de consteladoras, né, o olhar do observador, no caso, faz uma diferença. Então, o que, que é uma coisa que pra gente é uma regra, né, Val? A questão do olhar neutro, que é um olhar sem julgamento. Ao tu olhar para tudo que acontece sem julgamento, tu tira toda essa carga e é mais fácil de facilitar o processo. E é exatamente com essa visão que a gente veio falar um pouquinho do episódio que ocorreu na entrega do Oscar com o Will Smith, né? Não com o objetivo de julgar se o que ele fez foi certo ou que o que ele fez foi errado. Não é essa nosso objetivo aqui, não é instigar mais a emoção da raiva, porque a gente percebeu que existiu um gatilho na situação. O humorista desencadeou com as piadas dele, que a gente também não tá para julgar se foi piada de bom humor, se foi de mau gosto, enfim, não é esse o objetivo. Mas com o que ele fez, ele ativou um gatilho no Will Smith. E com o que o Will Smith fez, como a gente observou o efeito manada, né, Val? Porque com aquele momento de eclosão de raiva que ele teve, quantas pessoas, ao divulgarem esse ocorrido, também botaram, né, a sua raiva para fora através de comentários. Eu ouvi todo tipo de... A gente leu, né? Todo tipo de comentário. E todas as pessoas que, de uma certa forma, se alinharam, né, e concordaram, ou resistiram, reagiram, elas também têm isso no sistema delas. Está lá atrás o sistema dela. É esse mesmo em algum gatilho, lugar, né? Só que aparece de outras formas, né? E isso é uma coisa que a gente pode curar, né? A constelação está aí para isso, né? E viver sistemicamente está aí para isso, né? Para a gente curar isso. E a gente pode trazer um pouquinho da história dele aqui, né? E claro que a gente está... A Grazi, que está aqui nos assistindo, ela fez também um texto falando a respeito disso, né? De perder a calma, qualquer coisa, se ela quiser trazer algum ponto de vista dela, fique muito à vontade em contribuir. O que a gente percebe é o seguinte, e já fica um convite para você que começou a ler alguma coisa a respeito dessa situação do Will Smith e desencadeou alguma emoção muito forte. Seja de, como a Val falou, seja de concordar, ou seja, teve aquela coisa da raiva, tipo, o cara mereceu, tinha que tomar na cara mesmo, né? Isso tudo são formas são sintomas de algo que está fora do local do equilíbrio dentro do sistema, do seu sistema como pessoa, como indivíduo na família, enfim, tem algo ali para ser olhado, né? Então já fica esse nosso convite. E se tiver interesse em participar do nosso grupo, o Constelação Grupo 3 já está aberto as inscrições. Val, só me corrige a data, porque eu não lembro aqui, eu deixei minha agenda lá embaixo, dia 18. Começa dia 9 de maio, nosso próximo grupo, né? 9 de maio. E até o dia 30 de abril, né, que vai ter o Bazar Holístico no Espaço da Máquina, né, que é aqui em Porto Alegre, na Zona Sul. E não interessa se tu é de Porto Alegre ou de outro lugar, que tu pode participar desse nosso grupo, que é online. O valor tá R$500, né? Depois ele vai para R$600. Então se quer aproveitar para quem comprar até o dia 30. Se quiser passar cartão, a gente também manda o link do cartão, não tem problema. Então, não tem desculpa para quem escolhe, né? Quando a gente escolhe se curar, né? Curar a dor da gente, não tem desculpa, né? Quando escolhe, até o dinheiro. E lembrando de novo, né? A gente faz o trabalho de constelação, onde eu e a Val, a gente constela, e ao mesmo tempo que a gente constela, a gente usa uma outra técnica que as duas trabalham, que seria a facilitação de entidades. Então, conforme vai apresentando no campo a energia daqueles antepassados que vem à tona ali, a gente faz esse trabalho em conjunto, né? É uma coisa que eu e ela desenvolvemos, e aí eu já fico toda sorridente falando, né? Porque é uma criação nossa. Sou muito grata a isso que se apresentou para nós. E não sei de mais ninguém que trabalha dessa forma, né? Unindo essas duas formas. Eu também não sei. Então, fica o convite. E já a Grazi está botando alguns comentários ali. Deixa eu ler.
Seja bem-vindo, Jackson, Cris, Tiana, que entrou também. Engraçado é que me incomodou ver as pessoas usando a situação como meme. Normalmente, quando acontece uma situação engraçada ou surge uma imagem que estimula o meme, é leve. As pessoas usam, se divertem. Mas para mim, essa imagem não representou diversão, e sim a dor de alguém. E como vocês disseram, vai muito além da situação em si. Sim, Grazi, isso demonstra um sintoma, né? Sim, Quando as pessoas pegam uma situação assim, houve uma agressão, ponto, né? Sem julgamento. O, o que que acontece? Houve uma agressão e as pessoas utilizam isso, assim como o humorista já usou uma situação sensível, né? E gerou toda essa polêmica. Realmente, o quanto a gente que acaba se expandindo mais, a gente consegue olhar por esse ponto, né? sim. De que existe um sintoma numa sociedade. O quanto, né, a pessoa tá com raiva guardada, porque não tem como não dizer que não foi uma atitude de raiva. Sim, Mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho aqui, né, Val, da história do Will Smith, né? Dos sim, fatos sim, que, sim. que, Sim, acho que que é tem na por aí que a autobiografia gente vai dele. continuar agora. Só antes de falar do Smith, eu só gostaria de fazer um adendo sobre a doença, né? A doença que a esposa dele Alopatia. tem. O nome dela é Jada, né? O nome da doença é alopecia, até eu anotei, né? Porque é uma coisa. O que é essa doença relacionada, né? A um padrão de proteção, né? A pessoa perde cabelo, né? Então é um padrão de proteção. A pessoa não se Uh, sente protegida, né? Então, ela sente que não está a proteger também. Não consegue proteger algo ou alguém. E normalmente as dinâmicas de gerações é de agressores e vítimas na família. Então, quando existe agressores e vítimas na ancestralidade, né? Que aí se e outra desenvolve essa coisa, doença. Então, é uma coisa que eu é, gostaria de fazer esse adendo, que eu achei interessante. sim, e outra coisa, é considerada uma doença autoimune, né? O que que é Sim, uma doença autoimune? Que de alguma forma o nosso próprio organismo provoca. sim. E eu acho legal, já que tu trouxe eu nem ia falar sobre isso. Gratidão por Eu trazer para acho que nossa para live. ficar completo, né, o nosso, Sim. E nosso quando a gente fala nessa questão de proteção e que a gente fala na visão da constelação de um casal, né, de um relacionamento homem e mulher, lei do equilíbrio, lei de presentear e receber, né? Pela visão do Bert Helling, um casal é apenas um homem ou uma mulher, duas mulheres com as energias, ou dois homens, tudo certo. Mas o que eu quero dizer? São dois. entendi. Sim, E eles tinham uma relação aberta, né? Os dois tinham uma relação aberta, ou seja, eles podiam, era um acordo deles, se relacionar com outras pessoas. E o quanto isso desequilibra, né? Essa relação exatamente. como casal. Isso que a nossa, que a gente, o nosso foco aqui é para falar um pouco a respeito da criança ferida do Will Smith. Da onde que vem essa raiva dele? Só que existe um outro fator também, né, da doença dela envolvida com essa questão da relação. O Que até quanto daria outra realmente live. ela, A gente pode outra live, de repente, falar sobre relacionamento, mas é só para fazer esse adendo, né? Eu acho que é interessante. sim, E agora vamos passar para contar a história do Smith, né? O Will Smith, né? Ele criança, 9 anos, tinha relação. Isso aí, tipo, não estava inventando, né? Isso aí tá no livro, na autobiografia dele. Ele tem um autobiográfico livro, dele. né, autobiográfico, que ele conta a história dele, né? Então, o Smith, imagina, criança, 9 anos, o pai dele batendo na mãe dele. E ele bate com tanta força na mãe, que a mãe começa a esguichar sangue. E ele ali, olhando aquela cena, ele não consegue fazer nada. Não teve reação. Ele é uma criança, ele não consegue ter reação nenhuma com isso, né? Aí a gente fica com peninha da criança, né? Mas não é essa a nossa intenção, tá? É só para vocês verem. O Smith cresce, né? E aquele momento que ele viu, aquela raiva que já devia estar do pai há algum tempo, e ali aumentou Oval, a raiva, né?
que ele não conseguiu proteger a mãe, ele cresce e nele vai crescendo uma vontade de matar o pai. Ele fala no livro que ele diversas vezes pensou em empurrar o pai na escada e matar o pai. Ô, Val, eu acho importante falar que várias vezes ele faz um comentário que ele se acha covarde Sim. por não ter coragem de fazer algo contra o pai. Exatamente. Para proteger a mãe. Só que só nessa fala. Isso, pode só nessa fala a gente já percebe a falta do equilíbrio, né, do seu lugar. Porque o que acontece? Uma criança de 9 anos, ela é menor, ela vem depois no sistema do casal, ou seja, a gente pode até trazer uma fala sistêmica que a gente utiliza muito, que é a seguinte: perante os pais, os filhos são pequenos. O que é dos pais, o que acontece entre o casal, é muito grande para os filhos resolver. Assim funciona na visão sistêmica. Só que ele já, quando vive essas situações, ele já se coloca numa situação fora do local de filho, né, de criança, porque ele começa a se auto-julgar como que ele é covarde por não tomar uma atitude contra aquele pai. Para proteger a mãe. E até isso, durante a carreira dele, ele vai crescendo e ele sempre quer se superar para mostrar para a mãe que, o quanto ele, né, ele pode ser, né, maravilhoso e coisa. Na verdade, ele vai para o lugar do pai, né? Nesse momento, ele toma o lugar do pai, ele se transforma no pai, né? Ele tenta crescer e tenta ser... Aí, novamente, ele tá fora do lugar, né? E aí ele casa, né? Tem um relacionamento, né? E no relacionamento, o que ele quis fazer? Ele quis proteger. Ele estava protegendo a esposa? Ou estava tentando... voltou lá na criança ferida que não protegeu a mãe e achou agora é a hora de proteger minha mãe. Na hora que ele levantou para bater no outro cara que estava debochando da esposa, ele não estava protegendo na verdade, lá no fundo, aquela criança era um gatilho. A mãe. Né? E outra coisa que a gente tem que trazer à tona aqui, né? Que nós, isso a gente traz também nas dinâmicas, a gente faz todo o trabalho para ir para esse espaço. No momento que ele fica com essa raiva do pai, ele acaba excluindo o pai do sistema. E o quanto no lugar do pai, né? Exatamente. E o quanto inconscientemente ele se torna esse pai, né? Agressor. Porque, na verdade, a atitude dele ali, o ato foi de agressão. E outra coisa, Val, que eu acho que a gente pode trazer aqui, é bastante assunto, né? Se a gente for ver, é complexo, a gente tenta trazer com uma leveza isso, mas uma outra questão que a gente fala, né? A mãe, ela é responsável por fazer a gente ganhar dinheiro, por a gente ter sucesso. Só que o pai é o responsável pelo reconhecimento, né? É aquela coisa assim, às vezes alguém que tem uma situação com o seu pai, está fora do espaço da relação filho e pai. O que acontece? É muito comum, são pessoas que ganham dinheiro, mas perdem com facilidade, né? O pai bota um negócio, ponte, o negócio né? não vai... A ponte para a vida, para o sucesso, né? Então, o pai é a ação de ir. É o caminho, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes, o reconhecimento nunca vem. Por quê? Porque tu não tem aquele vínculo. Então, no momento... Olha o Will Smith, quantos filmes ele já fez e que ele não chegou a ter um Oscar por filmes maravilhosos, né? Tem vários filmes deles que, tipo, no meu ponto de vista, mereceriam um Oscar. E aí, assim, oi, Carmen, seja bem-vinda. E o que ele faz quando ele ganha o Oscar? Eu não mereço, né? Ele não tem o reconhecimento, eu não mereço, então... Ou seja, receber o reconhecimento do Oscar seria, de alguma forma tomar esse pai de novo. Sim. E aí, o que ele cria? Olha, só que, gente, o que a gente está trazendo aqui é pela uma análise bem da constelação sistêmica de quem trabalha com essas ferramentas. Sim. Quando a pessoa vive uma situação dessas, é tudo muito rápido e inconsciente. Exato. Tanto que a gente falou, foi um gatilho que foi levando a uma situação. Então... E é interessante, né? Quando a pessoa constela, né? Faz uma constelação, ela vai ver tudo isso, vai ressignificar a sua história
E ela vai compreender qual é o gatilho dela, né? E aí, esse gatilho não vai mais existir, né? Não precisa mais usar esse gatilho, porque ela curou aquilo, né? Então como é importante as pessoas, né, constelar. Tá. Cortei de novo, mas a gente tá Exatamente, voltando. Oi? olhar, olhar para si, né, e ver qual é o seu lugar. Exato. E é isso que a gente faz com leveza, sem julgamento. Quando tu vai para uma constelação, a gente, como consteladora, tem esse olhar sem julgamento, né? Um olhar neutro. E o quanto, e aí fica aquela coisa assim, a gente trouxe aqui uma situação do Will Smith, que é uma pessoa conhecida, mas o quantas vezes a gente funciona a partir de gatilhos, né? De coisas que a gente não sabe como resolver, ou que a gente faz no impulso e a gente não sabe nem o que gerou aquilo. E às vezes ir para uma constelação e olhar isso faz com que a gente se perceba, né? E é esse nosso objetivo, levar a pessoa com leveza, com facilidade, a se colocar no seu lugar, né? Onde eu sou filho, ser filho, onde eu sou pai, eu ser pai, onde eu sou colega, eu ser colega, porque uma situação que aconteceu às vezes na infância, que nem foi o caso dele, desencadeia situações para uma vida inteira, né? Exatamente. Então, isso é Toque muito. mágico, terapias chegando, seja bem-vinda. Todos bem-vindos. Né? Então, isso aí. Então, como é importante, né? A gente sistemicamente reconhecer a mãe, o pai, né? Honrar eles, né? Como eles foram, né? Eles não foram perfeitos, né? Eles são homem e mulher, eles, né? Não ficar julgando, porque o meu pai traía minha mãe, porque meu pai bebia, porque a minha mãe não me dava amor, a minha mãe não me dava bola. Isso aí tudo é o homem e a mulher, né? Então isso tudo não vai te fazer bem tu fazer isso, porque tu não tá tomando tu, né? Porque tu é 50% a mãe e o pai, né? Então quando a gente exclui um deles do sistema, a gente fica pela metade, né? E aí, às vezes, um avô, uma avó, de repente, a gente exclui, aí a gente fica 25% menos, né? Porque a gente é 25% de cada aí, né? Então, olha como é E, importante, né? Reconhecer e vamos todos. mais longe nisso, né? Trazendo assim para uma fala bem simples, né? No caso do Will Smith, a raiva que ele carregou do pai, que ele carrega até hoje, é 50% do que é ele. Então, quanto essa raiva, no fundo, é uma raiva dele mesmo. E aí, trazendo um pouquinho para o nosso mundo do Axis, que às vezes a gente fala assim, é raiva ou potência, né? Porque se ele olhasse para essa raiva e visse de onde ela vem, o que isso gerou, e de repente ressignificasse isso, a raiva passaria a ser uma potência, né? Porque no momento que ele inclui esse pai no sistema, Sim. ele se inclui, né? É. E acho que a E a gente pode ir gente mais adquire longe. um poder, né? Quando a gente inclui a mãe e o pai, né, no coração, coloca eles atrás da gente, né? A gente consegue ir para a vida, né? A gente consegue ir em frente, a gente consegue, né? Muda, a vida muda. E de repente até a questão assim, ó, a gente percebe que ele tem um masculino agressivo, né? Sim. Ele tem um masculino muito exacerbado. E talvez seja por esse fato de negar a primeira figura masculina, que é o pai dele. Então, são N coisas, né? E a gente está aberto aqui. Ana, chegou 2 Anas na nossa live, sejam bem-vindas. Sim. Então, se vocês têm alguma pergunta a respeito de constelação, a respeito dessa situação do Will Smith, querem fazer algum outro comentário, sintam-se à vontade para contribuir na live, para participar, né? Gratidão por quem está assistindo. Se esse tema mexeu com vocês, ou lembraram de alguém, assim, que tem situações em desequilíbrio com pai, com mãe, manda essa live, né? Quem sabe é um convite para a gente olhar para tudo isso. E, inclusive, para quem ficou muito raivoso, né? Com o gatilho que foi a situação do Will Smith, como seria olhar para isso e tentar se perceber da onde que vem essa raiva, né? Que consciência isso pode trazer. E também, se tiver interesse em fazer, além desse grupo de constelação que eu e a Val a gente faz com no máximo 5 pessoas,
e faz essa liberação de ancestralidade. Se por alguma razão também tu quiser tratar de forma particular e individual, nós estamos dispostas, né, a fazer esse atendimento também particular. Entra em contato com a gente agenda um horário. E esse grupo de 5, é importante a gente colocar que as 5 pessoas constelam, né? São 5 encontros e cada encontro uma constela e recebe a liberação da sua ancestralidade. E a gente tem um outro trabalho, né, que é dia 12, né, de abril, que é o Reconciliação com a Mãe, né, que a gente vai trabalhar, né, com exercícios simples, a reconciliação com a mãe, e eu vou entrar com a desprogramação neurobiológica para desprogramar todas as crenças, tudo que está travado. Inclusive, eu acho legal. Com a mãe. Pode eu acho legal a gente trazer, porque a gente está saindo de um período de pandemia, né? Onde muitas pessoas perderam as suas mães. E é um momento que está se aproximando o Dia das Mães. Então, se por um lado tem muita gente aí que vai passar com a sua mãe, né? Que tem toda essa energia de gratidão por ainda ter a mãe aqui. Por outro lado, tem pessoas que vão estar um pouco mais saudosistas, mais melancólicos. A gente entra nessa vibração. Nós já falamos aqui em outras lives que nós somos seres psíquicos. Então é importante também trazer para essas pessoas que quando participam de algum tipo de evento dessas dinâmicas, a gente trabalha energeticamente essa mãe que já não está mais aqui com o corpo nessa realidade, né? Lembrando que a gente tem muitas dimensões, né? Então, a energia fica. Não tem como a gente fazer um trabalho desse sem ter um olhar também sobre essas questões de liberação da ancestralidade. Né? A gente pode ressignificar mesmo não tendo a mãe com o corpo, né? Ou não conhecendo a sua mãe biológica. Isso tudo pode ser trabalhado dentro dessa nossa proposta, né, Paulo? Isso. E a gente está fazendo da mãe agora, e depois a gente vai fazer do pai, né? Eu acho que a gente já pode, tipo, se alguém tiver interesse também participar. E aí será mais adiante, né? Adiante. O que é legal a gente trazer aqui? Nós estamos fazendo esse trabalho da constelação, esse preço que a gente falou, né? O investimento, para quem comprar até o dia do bazar, é R$500, que é dia 30 de abril. E ainda assim, ó, cada R$50 em compra do bazar participa de sorteio. Então, assim, quem de repente fechar com a gente antes do bazar para participar do grupo, concorre a sorteio de 8 profissionais. Algumas é serviço. Terapias, né? Isso. Exatamente. Então, tem gente que vai sortear a sessão de Theta Healing, tem outros produtos, então vai ter gente que vai sortear, tem a Velutato, por exemplo, a Márcia, que vai sortear um kit dos produtos dela, né, de perfumaria, que são excelentes. Vai ter a Lari, que vai sortear, acho que a outra vez ela fez tipo uma caixinha de docinho. Então, como seria também, para quem não vai estar aqui presente, mas participar, fazendo essa compra online dos produtos, eu e a Val, a gente já está ofertando, então, esse da constelação. A Val também tem produtos dela. Qual é o valor, que agora eu não estou me recordando. Reconciliação, o valor é... Gente, 69, não tenho aqui também. 69 para quem não é cliente e 53 para quem já é nosso cliente, não é isso? É isso. Isso. E se não for isso, a gente depois entra em contato que a gente passa direitinho os valores para vocês, né? Caso alguém ouviu esse valor e não for por mais, e estava na live, vai lá e diz, ó, Mac, Val, vocês passaram esse valor na live, agora é esse valor que tem que ser. A gente faz, tá? A gente honra isso. Eu acho que antes da gente terminar, eu vou sortear, vou tirar uma cartinha sistêmica para ver o que tem, qual é a energia do sistema que tem para nós no dia de hoje, na terça-feira, só antes da gente finalizar. Tá bom? Então vamos ver. Posso fazer uma intenção? Pode. Já que a gente trouxe a questão do Will Smith, e nós falamos dessa criança ferida que ele tem, né, que desencadeou nessa atitude de raiva, como seria vir uma cartinha para a nossa criança interior, né? Então vamos ver. Que todos temos. Então vamos ver o que a nossa criança interior, de todos que estão participando da live, ou que participarão, qual a cartinha que pode contribuir com vocês? Vamos ver. Estou tirando aqui. Ó,
Tá aqui. Eu vou ler agora. Busque olhar por uma nova perspectiva. Uau, como pode melhorar, hein? E que é exatamente isso, né? Eu acho que o convite das constelações é ressignificar, é olhar através de uma nova perspectiva. Val, e eu vou aproveitar aqui, eu acho que para início de conversa, né? Quem nos segue, o meu. Para quem não me segue, eu já vou deixar aqui meu @Maqueles Medeiros. E eu vou dizer que o meu espaço fica aqui na Cariri 24, Vila Assunção. Dia 30 vai ter o nosso bazar aqui. Em Porto E eu Alegre. trabalho com várias ferramentas. Porto Em Porto Alegre, isso. Alegre, Trabalho né? com várias ferramentas também. Qualquer coisa, entre em contato. Val, deixa também o teu @ aí, para quem de repente ainda não te segue. Meu arroba é @Val Machado Terapias e eu trabalho mais com terapias online, né? Que é o meu maior foco, né? Que eu já falei no início, né? Constelação, desprogramação neurobiológica, mesa de desprogramação, limpeza de casas, limpeza de negócios, lojas, né? E Pessoas. importante dizer para vocês, o nosso bazar ele vai ser na parte da tarde, no dia 30, que é um sábado antes do Dia das Mães. São 8 serviços, né? Cada uma vai estar ofertando sempre alguma coisa com preço especial para o bazar. E além disso, a palestra sempre tem uma palestra. Dessa vez quem vai fazer a palestra sou eu e eu vou estar falando a respeito, aproveitando que é um bazar, né, holístico para o Dia das Mães, que vem no próximo final de semana, depois do bazar. Eu vou estar falando sobre a relação, né, da mãe, o jeito que a gente trata a mãe, ou como a mãe nos trata, é como a gente se relaciona com a vida, com o sucesso. Então, é gratuita essa palestra, vai ser às 3 da tarde, quem quiser chegar para nos conhecer, para fazer um network com as meninas que estão ali, para assistir a palestra, sintam-se todos convidados, né? E no final do bazar acontece os sorteios. Então, fiquem ligadas nas nossas redes que a gente vai fazer mais live falando, né, sobre os Sim, outros produtos do com bazar. certeza. Gratidão a todos que participaram. Vai ficar nos 2 perfis, tá gravado. Então, quem não chegou no início pode ver toda a live, que ela tá bem interessante, né? Tchau, eu acho que podemos Beijo, encerrar, né? Beijão, hein, gente? gratidão, Val, por Tchau. mais essa parceria e até a próxima, né? Até a próxima e uma ótima terça-feira para todo mundo. Ai, gente, Fala. 11h30 tô entrando com uma outra live falando a respeito de ponto de vista. E aí a gente encerrou com uma cartinha sistêmica falando sobre uma nova perspectiva, que não deixa de ser a mesma coisa. Como Então, pode quem quiser melhorar? assistir, por favor, sintam-se convidados. Beijo, Ótimo. Val. Beijão. Tchau, querido.